Oi, Benção, como é que você tá? Sim, nós vamos falar de morte. Não, não é essa morte que você está pensando. A morte que eu quero falar com vocês é um pouco mais filosófica, um pouco mais subjetiva. Afinal de contas, nós morremos incontáveis vezes durante a vida e também renascemos outras incontáveis vezes, porque nós vivemos em ciclos. A vida possui diversos ciclos e nós estamos inseridos nesses ciclos da vida. E quando nós renascemos após uma grande morte, não é como se fôssemos fênix que renascemos lindas e belas, não, muito pelo contrário. Nascemos como crianças que precisam aprender novamente, que precisam ser direcionadas, lapidadas, ensinadas a como viver esse novo ciclo. Ficou minimamente interessado nesse assunto? Então bora comigo pirar. Apesar de muitas pessoas associarem assim, o contrário de morte não é vida, é nascimento. Fala, filha. Fala com a Bandeirantes. Só assim pra ter gatinho nesse vídeo. E quando a gente pensa nesse lado, que é o nascimento, as coisas ficam um pouco mais simples, mais entendíveis, quando a gente para pensar que o contrário da morte é o nascimento. Quando ciclos terminam, outros nascem. Então, quando a gente morre, quando algo na nossa vida morre, quer dizer que aquele ciclo só estava precisando se encerrar. Trago aqui a carta da morte, do tarô. Essa carta tem N significados, claro, mais profundos, e meu objetivo não é me aprofundar no tarô, mas é dizer que uma das interpretações que essa carta traz é o fim da vida, o fim do fôlego, do sopro de vida. Quando a carta da morte aparece, alguma situação está morrendo, está dando seus últimos suspiros. E a carta da morte também tem um lindo significado, inclusive é a minha carta preferida do tarô, que é o próprio nascimento. Se você olhar bem nessa carta, principalmente essa que é do tarô mitológico, você não sabe se lá no fundo o sol está nascendo ou o sol está se pondo. O que vai fazer um paralelo com os ciclos da vida, que os ciclos estão nascendo e morrendo o tempo todo em nossa vida. Estamos o tempo todo finalizando e começando coisas novas, momentos novos. Isso é natural. Ou pelo menos deveria ser. Se você parar para pensar e analisar, cada nascimento é uma nova oportunidade de fazer diferente, melhor, de aprimorar, de amadurecer, seja o que for, seja a área que for da sua vida, o que precisa, o que está nascendo traz consigo toda a oportunidade, todo o fôlego novo, toda a vida nova que o nascimento traz. Afinal de contas, quando algo nasce, ele está cheio de vida. Mas eu sei que você tem muita dificuldade com esses ciclos de morte e vida. Sabe por que eu sei disso? Porque, ao meu ver, duas coisas impedem o ciclo de encerramento e nascimento de projetos, sonhos e N coisas. E essas coisas são o apego e o medo. O apego está mais relacionado com a parte da morte, da finalização. Apego a situações que foram tão importantes. Poxa, foi tão bom. Eu vivi tantos momentos felizes nesse relacionamento. Eu fiz tanto amigos nesse trabalho. Esse sonho me levou tão longe. Esse apego às coisas boas que foram, porque a gente tem uma tendência gigantesca a esquecer o que é ruim. Esse apego às coisas boas que foram nos fazem não aceitar que aquela situação, aquele relacionamento, aquele trabalho, aquele hábito não faz mais sentido. Já perdeu o seu fôlego de vida, já morreu. Há também um apego àquilo que é conhecido. Poxa, aquela situação que você vive há tanto tempo. Há um certo conforto em continuar nela, porque você a conhece. E também há o apego pensando em toda a energia que nós colocamos naquilo. E esse apego, ele se relaciona bastante com o orgulho de dizer que não deu certo, apesar de toda a energia que você investiu, apesar de todos os esforços que você fez. Aceitar que aquilo não deu certo, que aquilo não vingou,
traz um apego muito mais relacionado ao ego e ao orgulho, mas o ego principalmente, do que um apego emocional. Por outro lado, o medo é medo do desconhecido mesmo, o medo do novo, o medo daquilo que vai vir, o medo de repetir as mesmas ações da situação anterior e não dar em nada. O medo de começar algo novo, é uma vida toda nova, é uma criança que foi colocada no seu colo. Como fazer? Como direcionar? O medo carregado de expectativas, e expectativas muitas vezes podem nos deixar loucos, o que faz com que aceitar que a situação morreu e outra nova está começando, faz com que seja aterrorizante e isso trava todo o processo, todo o fluxo da vida. Porque veja bem, a vida nada mais é do que um ciclo de vida e morte. A gente nasce, vive e morre. Tranquilamente, não tranquilamente, né? Nem sempre é tranquilamente, mas naturalmente. Podemos pensar que morte e nascimento é uma lei natural que permeia toda a nossa vida. Os nossos corpos estão fadados a morrer, porque essa é a lei da natureza. Todos os animais, as plantas, tudo que é vivo tende a morrer. Então, é aceitar que esse ciclo, nós estamos inseridos nesse ciclo. Mas é aterrorizante pensar. E então, devido a esses dois sentimentos tão profundos, tão fortes, você se mantém no platô da vida. A minha psicóloga diria que a vida tem muito mais platôs do que altos e baixos, e eu concordo com ela, mas muitas das vezes esses platôs, as também chamadas zonas de conforto, para que a gente se mantenha na merda com uma boa desculpa para estar onde está. Dessa forma, carregando consigo cadáveres de sonhos, projetos, relacionamentos, hábitos, tantas coisas que não tem mais pra onde ir, mas que a gente insiste. O que me lembra uma outra carta do tarô, que é o 8 de copas, que fala muito sobre abandonar sonhos, abandonar coisas que são importantes, que foram importantes pra gente até o momento que ganhamos consciência de que aquelas coisas eram importantes, mas que elas se tornaram um peso. Imagine você quantos e quantos corpos de sonhos você não carrega por receio de dizer adeus a eles, por simplesmente não conseguir falar não deu certo. Enterrar um sonho de vida, enterrar um relacionamento é difícil. Não tô falando aqui que é da noite pro dia, mas ter consciência disso é importantíssimo, meus amigos. E é esse o ponto que eu quero mais trazer. Que você tenha consciência do que já morreu e que você anda carregando, forçando a vida. Aquela coisa que tá respirando por aparelhos e que ainda assim você se recusa a ver. Porque pra mim, esse platô, que poderia ser um momento ok da vida, torna um episódio de The Walking Dead, onde você acorda, lamenta e dorme, tal qual um zumbi, fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito sempre. E isso dói, né? Eu sei que dói, essa constatação dói, mas não fica bravo comigo. Pega isso que você sentiu e reflita sobre isso. Você sente que você tá num episódio do Walking Dead? Que você levanta, lamenta e dorme? Que a vida é só isso? Porque não, a vida não é só isso. Eu disse no vídeo anterior que pra mim a vida não é só sofrimento. Não tem como ser, senão isso daqui seria um caos completo. Não que não seja, mas pra mim a vida não é só isso. E eu espero que pra você também não seja. Pra entender que a vida não é só isso, nós temos que pegar a nossa parcela de responsabilidade dentro de como a nossa vida está progredindo. Pegue a sua parcela de responsabilidade perante a sua vida. Assuma as rédeas da sua vida. Assuma a responsabilidade de você estar levantando, lamentando e dormindo. Porque é nossa a responsabilidade. É de cada um a responsabilidade de pra onde a vida anda. Nós adultos que temos sempre o celular na mão, onde a gente pode se informar, desinformar também, mas se informar, caso a gente queira, temos uma grande responsabilidade de para onde está indo o rumo das nossas vidas. E nessa, o medo e o apego se tornam boas e grandes desculpas para não agir, para se manter aonde está. E o pior de tudo, se vitimizar pelas situações de vida. Porque aí, entrando nesse lugar de vitimização, você
simplesmente tira toda a sua responsabilidade e coloca no outro, e é sempre o outro. E é muito triste pensar que a sua vida, ela é o que é por conta de outra pessoa. Hoje, você, adulto, dizendo que a sua vida é assim porque fulano ou ciclano fizeram X ou Y, é muito triste. É preciso aceitar que ciclos são inevitáveis. Ciclos nada mais são do que mudanças que ocorrem na nossa vida. E como diria a Rose, minha psicóloga, mudanças não são nem boas nem ruins, elas são inevitáveis. Os ciclos da vida também são inevitáveis. É só a gente pensar nos ciclos da natureza. A gente não consegue evitar que o outono acabe e o inverno comece. São ciclos da natureza, assim como os ciclos que nós vivemos. Cedo ou tarde, aquele ciclo terá que ser encerrado. Ou por você, carta da morte, ou de uma forma dolorosa, como nos traz o 10 de espadas e o 10 de paus, ou de uma forma tranquila e aceitável, como o 10 de copas e o 10 de ouros. Isso quer dizer que nós podemos aceitar a morte, o fim dos ciclos, o fim das coisas que vivemos de uma forma tranquila, honrando o que foi e aceitando o novo que virá, ou então sermos forçados a dar um fim àquela situação por conta da dor e do cansaço que a situação nos traz. É legal também a gente entender essas finalizações como lutos daquilo que foi, daquilo que já morreu. E viver esses lutos é muito importante, porque assim a gente está realmente encerrando com honra, gratidão e se preparando para o novo que vem. Pensa, você sabe que aquele relacionamento está no fim. Você vai agradecer todo o tempo que viveram junto, tudo que você aprendeu, e você vai honrar o que vocês tiveram, terminando esse relacionamento de uma forma tranquila, o quanto der para ser tranquilo, para dessa forma realmente findar o ciclo e você se preparar para o novo, estar mais aberta, estar com o terreno já fértil para receber a vida nova que vai ser plantada ali. Da mesma forma num trabalho, num projeto, num sonho. São coisas difíceis de aceitarmos que morreu, mas quando você aceita, há uma transformação, há uma transmutação daquilo que você está vivendo. Principalmente porque você abre espaço para que a vida, para que o novo nasça dentro de você. E antes de irmos para os minutos finais desse vídeo, eu peço para que, se você chegou até aqui, deixe seu like, compartilha comigo a sua visão sobre morte e renascimento, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai ser legal escutar sobre isso e se inscreve no canal, seja mais um membro dessa seita chamada Piracionismo, onde a gente pira sobre todas as questões religiosas, filosóficas e espirituais que existem na face da Terra. Quero que você entenda que permitir que os ciclos terminem é um ato de amor com você mesma. É um ato de amor com aquilo que você viveu. É honrar quem você foi lá atrás, quando você começou a viver aquilo. Tentar fazer com que aquilo se arraste por mais tempo do que deveria, não é. É o contrário de ter amor, de ter compaixão com você e com o seu processo. É não aceitar aquilo que é. E daí vem o sofrimento. Como eu falei no vídeo anterior, o sofrimento vem de não aceitarmos a vida como ela é. Se a gente não aceita que aquele ciclo morreu, que aquela coisa acabou, a gente está negando uma verdade. E ao negar a verdade, a gente sofre. Para finalizar, eu tenho uma proposta para você, mais uma vez, de perguntas para que você se faça verdadeiramente com presença, para entender em que momento da sua vida você está, que ciclos você pode estar vivendo, que já morreram ou que estão prestes a nascer, ou que você quer fazer nascer na sua vida. Para isso, pega o seu caderninho e anote as seguintes perguntas poderosas para entender o seu momento presente. O que você precisa aceitar que de fato morreu? Ao aceitar essa morte, o que nasce dela? O que você gostaria que nascesse de novo na sua vida? O que você sente que precisa matar para abrir espaço para o novo nascer? Veja, nem sempre morrer é algo ruim. Na carta do 10 de copas, no 10 de ouros, às vezes aquela situação, aquele relacionamento, aquela coisa cumpriu a sua função em vida, cumpriu aquela função na sua vida. Se você se permitir, o fim se torna um portal, aonde cada morte aceita é o começo de uma nova oportunidade, é o nascimento de uma nova identidade, mais alinhada, mais autêntica, mais madura. Pense sobre isso. É difícil? Talvez, mas você é capaz.
porque se não fosse, essa mensagem não teria chegado até você. Se algo que eu falei aqui tocou aí no seu coração, a minha mensagem aqui já foi cumprida. Pense sobre isso, reflita bastante sobre os finais de ciclo na sua vida. Fique com um grande beijo, eu te amo e tchau, tchau!